pessoas foram condenadas à morte por post no Instagram, no relato de blogueiro dinamarquês sobre a vida em prisão do Irã. O blogueiro dinamarquês Thomas Kijams contou à BBC sobre as 7 meses que passou preso no Irã sem ter cometido crime. Thomas Kijams narrou à BBC como foram os 7 meses que passou na prisão do Irã sem ter cometido nenhum crime. Foto BBC. Um blogueiro de viagem dinamarquês foi um dos 4 europeus liberados pelo Irã em troca de prisioneiros em junho. Em entrevista exclusiva à BBC, Thomas Kijams contou o que viveu durante sua detenção e admitiu se sentir culpado por ter sido trocado por um diplomata iraniano preso na Bélgica por supostamente planejar um ataque. Parecia que para onde quer que Kijams viajasse no ano passado, ele logo mergulhava em conflito ou crise. O jovem de 28 anos embarcou em uma aventura de carona da Dinamarca para a Ucrânia em janeiro de 2022. Logo após chegar à Ucrânia, no entanto, começou a invasão russa. Ele então decidiu ir para a Armênia, onde o vizinho Irã despertou seu interesse. Em setembro, a embaixada iraniana em Yerevan concedeu a ele um visto de turista. Mas sua chegada ao país persa coincidiu com a morte sob custódia de Mahsa Zina Amini, uma jovem curda de 22 anos, detido pela polícia de moralidade por supostamente violar o estrito Código de Vestimenta da República Islâmica. A morte dela gerou protesto em todo o país, que Kijams encontrou em quase todas as cidades que visitou. A morte de Mahsa Amini nas mãos da polícia moral provocou uma onda de protestos sem precedente do Irã. Fotos de imagens via BBC. Eu tinha regras para evitar qualquer conflito e qualquer coisa política do Irã. Eu disse a mim mesmo, não chegue perto de locais militares ou prédios do governo, não tire fotos ou vídeos deles. E então acrescentei que não deveria chegar perto de qualquer manifestação, disse ele à BBC. Mas ele não evitou o olhar das forças de segurança iranianas. No início de outubro, agentes de inteligência detiveram Kijams no albergue em que ele estava em Teherã. Eles o levaram para a famosa prisão de Evin, conhecido por abrigar muitos manifestantes e prisioneiros políticos. Eles não me disseram por que me prenderam. Eles me perguntaram por que estamos levando você para a prisão. Fiquei confuso e disse, fiz alguns vídeos, não sei por que, disse. Um promotor então o forçou a assinar 2 papéis escritos em persas. Eu não sabia o que estava assinando, mas estava basicamente aceitando que as acusações contra mim eram verdadeiras, disse ele. Kijams foi acusado de participar dos protestos e filmá-los, o que foi considerado um ato contra a segurança nacional do Irã. Kijams disse à BBC que evitou interferir nos protestos, mas isso não impediu que as autoridades persas o detivessem. Foto BBC. Surpresa inesperada. Dentro da Evin, ele dividiu uma série com vários iranianos também detidos durante as manifestações. Ele se preparou para uma paz difícil, mas vivenciou um ato inesperado de bondade. Um de seus companheiros de cela era o Ayatollah Abdolhamid Massoumi Teherani, um clérigo crítico do líder supremo do Irã, detido em Teherã em outubro. Esperamos que Thomas não julgue o Irã com base nas ações daqueles que o mantiveram na prisão, disse ele à BBC em uma videochamada. Kijams disse que o Ayatollah lhe dava uma porção de sua própria comida todos os dias. Foi um pequeno gesto, mas na prisão é um gesto muito grande, acrescentou. Outro de seus companheiros de cela foi Mohammad Borougani, o manifestante de 20 anos que, em novembro, foi considerado culpado por um tribunal revolucionário de Teherã por inimizade contra Deus e condenado à morte. Borougani
foi acusado de agredir um segurança e incendiar um prédio do governo. A Anistia Internacional afirmou que seu julgamento foi uma farsa. Kim Jong disse que estava na série do dia em que Bourgani foi informado de sua sentença de morte. Quando perguntei por que ele estava com raiva de seus companheiros, me disseram que sua detenção seria estendida por mais um mês. Tentei dar ânimo a ele, disse. Alguns dias depois, ele descobriu a verdade. Fiquei chocado, disse ele, acrescentando, me lembro que ele me disse que havia tentado bater em um daqueles policiais de choque, mas não conseguiu. Havia outras pessoas da prisão condenando à morte por publicar uma história no Instagram. Ken James disse que os agentes de inteligência não o machucaram fisicamente, mas ouviu relatos angustiantes de promotores submetendo outros presos à tortura brutal. Os protestos do ano passado foram um grande desafio para o regime dos ayatollahs que o governo do Irã desde 1979, fotos de imagens via BBC. A troca. Em junho, após 7 meses de detenção, os funcionários da prisão disseram a ele para fazer as malas e sair da cela. Ele foi levado ao aeroporto de Mehrabad, em Teherã, e embarcou em um avião particular com destino a Oman. Ele havia sido liberado pelo Irã após mediação do governo de Oman. 2 cidadãos iranianos austríacos, Massoud Mossarebed e Manran Garderi, e o trabalhador humanitário belga Olivier Van de Castelle, também foram liberados como parte de trocas de prisioneiros. Os 3 homens estavam cumprindo penas após serem condenados por espionagem, acusações que eles negaram. Kedins dividia a cela com Mohammad Bourgani, o rapaz de 20 anos que foi executado por participar das manifestações. Foto BBC. Ao mesmo tempo, o diplomata iraniano Assadollah Assad foi libertado pela Bélgica, onde cumpria uma sentença de 20 anos de prisão por planejar bombardear um comício de um grupo de oposição iraniano exilado na França em 2018. Ken James disse que sentiu muita culpa após saber que Assad havia sido libertado, acrescentando, toda essa troca é um dilema ético. O advogado dele, Sam Jalai, da Dinamarca, disse que ele era inocente, mas esses casos não poderiam ser resolvidos apenas por meios do processo legal do Irã. Desde o início sabíamos que era uma questão política, por isso mantivemos contato permanente com o Ministério das Relações Exteriores dinamarquês e o Serviço de Inteligência, explicou. Ken James disse que depois de 7 meses na prisão, ele só queria ir para casa e tomar café de sua mãe. Agora que sei como funciona o sistema do Irã, como eles usam estrangeiros como moeda ou como dinheiro, nunca mais voltarei, disse. Era enquanto tomava um café expresso em uma cafeteria em Copenhague, a capital da Dinamarca.